Qual o seu nome? Arminda Ferreira. Como é que era? Conta o seu testemunho aí. Entrei na igreja, os meus filhos eram pequenos e sempre me acompanharam. Só que chegaram a uma altura, naquela fase de adolescente, não é? Já aos 18 anos, e eles tiveram liberdade, não é? Já não podíamos pôr mais mão neles, e eles então foram para os caminhos, para o mundo. E entretanto começaram a entrar nos vícios da droga, do álcool. Os dois? Os dois, sim. Começaram a trabalhar nos bares da noite, na praia e pela noite fora, e aí começaram a entrar nos vícios. Eles chegavam a casa com droga, só que eu questionava-os e eles diziam sempre que a droga nunca era deles. Era sempre de um amigo, de alguém que deixou. E eu disse, então, mas porquê é que trouxeste isso? Porque depois é para devolver, ou é para deitar fora. Ou... Pronto, nunca era deles. Também começaram a fumar, e essas, eu via isso tudo. E eu até cheguei a deitar a droga para a sanita abaixo, sem eles ver, porque eu ia sempre vasculhar lá nas carteiras dele e nos bolsos, quero para ver se tinha alguma coisa, porque assim, eles começaram a ter uns comportamentos muito agressivos e não eram os meus filhos que eu tinha educado. Então eu comecei a perceber que alguma coisa estava errado. Sempre que os questionava, eles diziam sempre que nunca era deles, nem eles andavam no vício, nem tampouco. Só que as atitudes deles mostravam o contrário. E foi a partir daí que eu comecei a ter noites sem dormir. Os meus filhos tinham vários acidentes, eram carros acidentados, adormeciam e os amigos tinham que vir trazê-los em braços mesmo ao quarto, e várias coisas assim aconteceu. Dava entrada no hospital, em coma, telefonemas que eu recebia de noite, telefonemas que eu recebia a dizer que os meus filhos estavam desaparecidos, e cheguei a andar um dia atrás deles, eu e a mãe de um outro amigo, não sabíamos onde é que ele estava, que eles já não apareciam desde sexta-feira em casa, já eram domingos da parte da tarde, e várias coisas que aconteceram, e isso tirava-me a paz, não me deixava dormir, não me deixava descansar de noite, sempre preocupada. Enquanto eles não chegassem a casa eu não conseguia dormir. Estava sempre a ligar para eles, a perguntar onde é que estavam, muitas das vezes eles não me atendiam, e quando eu atendiam eu já percebi na voz dele que eles já não estavam normais. E isso deixava-me muito preocupada, porque assim, a qualquer altura eu estava a ponto de perder os meus filhos. Teve entrada em hospital, teve acidentes de automóvel? Em vários. Vários. Vem aqui, por favor. E quando a senhora, claro, a senhora sendo uma mulher de Deus e de fé, nunca desistiu de lutar pela salvação deles? Não, eu sempre lutei pelos meus filhos. E quando a senhora convidava, nesse período que eles estavam drogados, usando drogas, como é que eles reagiam? Eles não aceitavam. E eu sempre os convidava, e até que eles, um dia nós vamos. Até que chegou uma altura que eles... Mas teve reação ruim quando eles estavam nessa situação? Teve reação da parte deles ruim? De não aceitar, enfim? Eles agrediam-me verbalmente. Sim, chegaram ao ponto de agredir verbalmente. Verbalmente. Porque não aceitavam nem que falasse da igreja. Não aceitavam. Eles queriam, era mesmo a vida cá fora do mundo e mais nada. Quando a sua mãe falava da igreja, de Jesus, de salvação, no pior período que você teve no mundo, como é que era a tua cabeça naquela época? Bispo, naquela época a minha mãe falava para vir à igreja, dava o óleo para a gente se ungir, mas a gente parece que queria se abstrair daquele pensamento, porque aquilo incomodava. A palavra que nós sabíamos que tínhamos que voltar, nós sabíamos a verdade, e quando ela falava da verdade para a gente vir à igreja, praticar a fé, aquilo incomodava o nosso interior, porque nós sabíamos que estávamos errados, sabíamos que estávamos no caminho errado. Então já ficávamos logo nervosos, batíamos a porta. Já cheguei a empurrar a minha mãe várias vezes. A minha tia, que é obreira, ela deixava sempre folhetos lá na mesinha cabeceira. Eu estava lá dormindo, viciado, drogado. Quando passava o efeito, via lá, eu rasgava logo tudo, jogava fora. Embora sempre conservasse um mínimo de temor com a palavra de Deus, mas eu nunca aceitava o convite, nunca aceitava o facto de eu precisar voltar. Então, às vezes eu vinha, por exemplo, na vigília da virada da passagem de ano, eu sempre estava aí. Mas eu já vinha pensando em ir para a noite, mas eu não vinha com o objetivo de me compromissar com Deus, de fazer um compromisso com Deus. Até que ela agiu a fé e realmente, Deus nos fez entender que nós precisávamos abrir o coração e nos entregar. A senhora agiu a fé como? Foi como eu disse, eu sempre lutei pelos meus filhos, fazia votos, fazia propósitos, mas não devia estar a fazer o certo. Porque também tinha o sentimento, também atrapalhava um bocado,
Então foi quando eu me despojei de tudo. Eu disse, não, eu vou lutar pelos meus filhos. Até então Deus guardou sempre, nunca, porque sempre Permitiu que eles morressem. permitiu que eles morressem. Mas chegou uma altura que eu disse, eu não aceito mais ver os meus filhos assim. Eu estou sozinha, entretanto meu marido tinha falecido, e eu disse, não, eu... Sozinha, que só disse também na igreja, não só na vida, mas sozinha também de buscar Deus. Sim, de buscar a Deus, e sozinha praticamente em casa, sem o apoio dos filhos, porque sempre que eu precisava eles também não me davam apoio, e eu então disse, não, agora é ou Deus faz ou Deus não faz. Então eu fui para o altar. Ela subiu numa fogueira santa em dezembro e nós estávamos no mundo. Eu lembro-me até hoje que foi numa madrugada de fevereiro, que eu estava lá no bar onde eu sempre estava bebendo com os meus amigos, e Deus falou comigo: este lugar não é teu, este lugar não é para ti, essas não são as tuas amizades, não é aqui que eu quero que tu estejas. E eu comecei a pensar, aquilo não saía. Deus ia falando durante a semana, eu não sabia o que ela tinha feito, mas Deus estava falando na minha consciência: volta, 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 volta. Até que ela disse assim: vamos a uma reunião sexta-feira. Aí eu vim sexta-feira e nunca mais saí da presença de Deus até hoje. Então houve depois o processo de libertação e recebeu o Espírito Santo. Sim, senhor. Aí tive que fazer eu o meu sacrifício. Aí tive que começar a vir à igreja, contrariando a minha vontade, negando as minhas amizades, deixando o mundo para trás, negando o meu eu. Não foi fácil, foi muito difícil, mas eu busquei o Espírito Santo. Passado uma semana já estava batizado nas águas, foi logo rápido. Eu entrei em 16 de fevereiro, acho que 24 de fevereiro já estava batizado nas águas, já tinha largado tudo. E foi um ano que eu demorei a receber o Espírito Santo, mas jejum Daniel, sacrifício também, e Deus honrou. Depois, junto com o Espírito Santo, veio desejo de fazer obra no altar. Aí, com o Espírito Santo, a palavra só era: meu Deus, eis-me aqui. Se o Senhor me quiser usar no átrio, usa. Se o Senhor me quiser usar no altar, eis-me aqui para tudo. Eu disse: eis-me aqui para os vícios, para o mundo, para a mentira. Agora o meu eis-me aqui vai ser para o Senhor. Aí, a partir daí, estou aqui. Há quanto tempo de pastor já? Estou há 8 anos. 8 anos. Mas tem mais uma coisa, né? Vem cá, vamos olhar ali para a tela. Tem mais uma coisa. Solta aí o irmão dele. Olha aí, pode soltar. Olá, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o povo querido aí do Porto, ao Bispo Odivan, ao meu irmão, à minha mãe. Eu sou o Flávio, eu estou como pastor na Igreja Universal, fazendo a obra aqui em Abrantes no momento. Já estou servindo a Deus há 8 anos, quase 9 anos, e se hoje eu estou aqui servindo a Deus, se hoje estou sendo instrumento nas mãos de Deus, foi tudo graças, em primeiro lugar, à misericórdia de Deus, ao Espírito Santo e ao seu poder, mas também graças à fé, ao sacrifício, à fé que a minha mãe manifestou no altar na Fogueira Santa, porque depois de tantas tentativas de mudança, depois de várias tentativas para deixar as drogas, deixar os vícios, deixar aquela vida errada, a vida de ilusão, de vencer a depressão, depois de várias tentativas, foi só a partir do sacrifício no altar que o Espírito Santo se revelou a mim e me deu poder para vencer os vícios, para vencer a depressão, me deu forças para me entregar, para me converter, me batizar nas águas e receber o Espírito Santo. Ele é quem me deu poder para vencer tudo isso e hoje estar servindo a Deus, a Ele no altar. Porque só Ele, o Espírito Santo, e através do sacrifício é que hoje eu estou aqui. Que Deus abençoe a todos. Notaram alguma coisa assim diferente? O quanto eles são parecidos? São irmãos gêmeos. É o pastor Xavier e o pastor Flávio. 8 anos de obra, se converteram juntos. E os dois mostram muita gratidão, primeiro a Deus e a quem mais? A mãe. Valeu a pena? Valeu, Bispo. Qual a alegria da senhora ter 2 filhos na obra de Deus? Não tem como explicar. É o bem maior é saber que os meus filhos estão salvos. Que Deus tomou conta da alma deles. É o bem maior. É o meu bem maior. É o Espírito Santo dentro de cada um de nós. E ainda ganhou uma filha? Sim, mais uma filha. Mais uma filha. Tem a filha e tem o genro, né? Jantar à família, sim. Tudo mudou? Mudou tudo. Não se arrepende de nada? Nada. Faria tudo de novo?
continuo a fazer. Isso aí. Fazer. A gente só para de fazer depois que Jesus voltar. Sim, quando for para a glória de Deus, acabou. Mas depois Deus toma conta na mesma dos que cá ficam, tenho a certeza. Amém. Deus abençoe, tá? Tá, obrigada.